Fala aí, galera, tudo tranquilo, tudo jóia com vocês? Bem-vindos ao canal Match Week. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, clica no botão de se inscrever, deixe o seu like desde já e ajude compartilhando esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, enfim, a galera do seu dia a dia que você conversa no WhatsApp. Me sigam também nas redes sociais, eu tenho dois Instagrams, um de viagem, que é o Match Week Travels, e o Match Week 29, que é um Instagram onde eu compartilho mais as minhas fotos de viagens, minhas fotos pessoais. Segue lá, vamos interagir. E se você quiser ajudar a contribuir, a aumentar ainda mais a qualidade do canal, você pode estar fazendo um Pix também, matchweek.29r@gmail.com. Essa é a chave Pix. Solta a vinheta. Então agora nesse vídeo eu queria estar comentando com vocês sobre a renovação da mentalidade do futebol brasileiro. Isso faz parte de um processo que tem acontecido no Brasil nos últimos anos, faz parte do processo de modernização do futebol e, consequentemente, está acontecendo uma renovação na mentalidade. E boa parte dessa renovação se dá ao número maior de técnicos estrangeiros que temos aqui no Brasil. Então, nos últimos anos, começou meio que com aquela febre de Jorge Jesus, né? Aí depois veio o Sampaoli também, ali treinando o Santos, treinou o Galo também. Então esses foram dois técnicos estrangeiros de nome, né? De nome bem conhecido internacionalmente, meio que expandiu a mente dos dirigentes do clubes a irem atrás de técnicos lá no exterior. E isso também se dá por conta do maior poderio financeiro que o futebol hoje proporciona. Um sócio-torcedor, renda de bilheteria de estádio, os clubes com um estádio próprio, não tem mais tantas dívidas, então acaba que está sobrando mais dinheiro para isso e também tem patrocinadores muito mais fortes, com muito mais grana envolvida entrando no jogo também. Com esse dinheiro, o pessoal meio que cansou daquela troca de técnicos, o rodízio que acontecia no Brasil, né? Então era sempre isso. Então, por exemplo, o seu time decide mandar o técnico embora, e o técnico é o Filipão. Aí vinha Marcelo Oliveira. Aí ficava um tempo, alguns meses não dava certo, mandava embora e vinha quem? Luxemburgo. Aí não dava certo, mandava o Luxemburgo embora e vinha quem? Paulo Autuori, enfim, e aí acontecia esse rodízio de técnicos e os mesmos técnicos brasileiros já de idade, né, com 60 anos e tal, que são considerados, entre aspas, ultrapassados. Eu concordo em parte com isso, então eu acho que realmente é bom acontecer essa renovação, né? Então ter técnicos mais jovens, técnicos estrangeiros, porque quando você tem juventude, você tem mais ousadia, você ousa mais, você quer arriscar, você ousa em mudar, em tentar uma estratégia diferente, você quer ir para cima do adversário. Então isso é algo muito bom que tem acontecido porque eles trazem uma mentalidade totalmente diferente, uma estratégia diferente, um modo de enxergar o jogo, de enxergar o futebol diferente, coisa que o Brasil não tinha. A gente ficava meio que nesse mundinho fechado, aqueles mesmos técnicos velhos, ultrapassados e não... Só isso não é bom, só isso não é bom. Tem um aqui e ali, ok, a experiência ela é válida, mas a experiência também, às vezes ela acaba se tornando ultrapassada, então você é superado. A gente tem que buscar, nós temos que sempre buscar evoluir, e muitos desses caras, eles não queriam mais estudar o jogo, estudar o futebol moderno, como que o futebol hoje ele é jogado. Por exemplo, a gente tem uns técnicos tipo o Renato Gaúcho que acha que entende tudo de futebol e não precisa se atualizar em mais nada. Então ele é muito mais boleiro, né? Muito mais aquele gestor de time, de elenco, de vestiário. Mas ele não fica, esse negócio de estudar é para técnico europeu, então eu não vou ficar perdendo meu tempo, vou ficar aqui na praia curtindo meu futebol. É uma mentalidade muito assim, muito largada, então não trata o futebol de uma maneira profissional. Eu vejo falta de profissionalismo nisso. Por isso que eu acho excelente essa leva de técnicos estrangeiros chegando aqui ao Brasil, porque eles trazem novas ideias e sem contar que trazem destaque e visibilidade também. Volta ainda mais os olhos aqui para o nosso futebol, principalmente o pessoal da Europa, né? O pessoal da América do Sul meio que já se conhece. O principal é trazer os olhares da Europa, o pessoal começar a apreciar e ver que aqui no futebol brasileiro a gente tem um campeonato disputadíssimo e que com essa nova mentalidade, nova estratégia de jogo, tende apenas não só a modernizar, mas também evoluir a um nível ainda maior do que aquele que já é apresentado. Tem muita gente que olha para uma esfera diferente, então, estão trazendo técnico estrangeiro para treinar time do Brasil por causa de modismo, virou modinha. Desde que o Jorge Jesus fez sucesso lá no Flamengo, aí então virou modinha fazer isso. Mas não é apenas modinha, é algo necessário e algo extremamente importante, porque você sai da caixinha, você literalmente sai da caixinha e abre um leque de opções e isso ajuda a evoluir bastante o nosso pensamento e estilo de jogo aqui. Eu tenho assistido as entrevistas desses técnicos, os portugueses, né? Os técnicos europeus que a gente tem no Brasil são os portugueses, por conta que o idioma facilita bastante, né?
E é bom porque eu vejo as entrevistas deles e, cara, é algo novo, tá ligado? É algo novo e eu convido você a fazer o mesmo. Procure aí no YouTube a entrevista do Luiz Castro, do Vitor Pereira, do Paulo Souza, do Abel. Então você percebe, por exemplo, o Vitor Pereira, o Luiz Castro, são pessoas assim bem diretas, bem claras e eles procuram explicar bem detalhado para você entender da melhor maneira possível como é que eles estavam analisando a partida especificamente, como é que eles estavam pensando o jogo para aquele adversário. Então eles têm muito disso, eles são muito estrategistas e gostam de falar e de explicar, falam muito de tática, questão de posicionamento, coisa que você não via técnico do Brasil falando. Sempre fui de assistir as entrevistas, né? Eu vi as entrevistas e tal, mas o pessoal daqui do Brasil, eles só falam aquilo, era meio que um roteiro já sempre, você sabe que vai escutar a mesma coisa, vão sempre falar a mesma coisa. Ah, o time jogou bem, precisam mudar isso, aquilo e tal, mas eles não falavam com termos táticos, termos técnicos de estratégia de jogo. Esses técnicos portugueses, eles têm feito isso e também eles são bem sinceros e diretos nas respostas. O Vitor Pereira falou, por exemplo, eu queria treinar o Liverpool. E ele até falou de maneira irônica, para poder, situar um caso ali, mas se você pega a frase dele isolada, já vai falar, ele tá insatisfeito aqui. Tá falando que o Corinthians não é tão bom quanto o Liverpool. Isso é algo meio óbvio, né? Então não precisa nem estar comparando nenhum time no Brasil com, o Liverpool, o City. Não tem essa, né? Então ele deu um exemplo, assim, bem irônico, bem inteligente, só que muita gente vai interpretar errado. E é isso que a gente tem que mudar no Brasil, começar a mudar no Brasil. A maneira de como a gente absorve as informações. Então a gente tem que parar de ter essa frescura. Ele tá falando mal do meu time, ele queria estar no Liverpool, queria estar na Europa, não sei o que, não gosta aqui. A gente tem que saber absorver críticas. Um problema do brasileiro é que ele não sabe absorver críticas construtivas. Ele encara tudo da maneira negativa e leva tudo pro pessoal. Tá falando isso para me ofender, não sei o que. Esse é o mal que o brasileiro tem. Eu acho que esses técnicos bem sinceros, com umas respostas bem, como é que diz o meme, né? Sincerão, uns técnicos bem sincerão, isso vai estar ajudando a mudar a mentalidade de como os jornalistas, de como os torcedores aqui no Brasil encaram o futebol. E isso é sensacional porque a gente vai estar elevando o nosso patamar. Então o nosso futebol, ele tem muita margem ainda para poder melhorar, para poder crescer e evoluir. Não só os clubes agora eles têm mais dinheiro e têm arenas mais modernas, vários clubes aí construindo suas próprias arenas e estádios modernos assim, de padrão em nível europeu. Então o campeonato inteiro ele tende a ganhar. Por exemplo, quando você tem um campeonato estadual, um time de Série A vai jogar com um time de Série D lá no interiorzão e joga naquele gramado todo ruim. Então isso estraga o jogo e a gente tem que buscar essa modernização e fazer essa modernização e chegando nas outras divisões também, para que em algum ponto, em algum momento, todos os times, ou pelo menos a maioria deles, possam ter uma arena moderna, um gramado bem cuidado, possam ter investimento para isso. Se um investe, o outro também, ele vai fazer o mesmo para poder correr atrás. Só que não adianta você modernizar o futebol, modernizar o campeonato, os times se reforçarem, se a mentalidade não muda. Então não adianta nada mudar todo o resto, evoluir, ir para frente e continuar com aquela mesma mentalidade, né? O técnico do Galo agora é o Turco Mohamed, um técnico argentino. Eu queria que o Galo tivesse trazido um técnico europeu, por conta de enxergar a visão de jogo. Não é nem questão de nacionalidade, não tem nada a ver com nacionalidade, mas é porque o pessoal na Europa, eles têm uma maneira diferente de enxergar o futebol. Tem uma mente muito mais estrategista, com influência de Guardiola, de Klopp, visando o coletivo, né? Um estilo de jogo mais compacto, mais sólido, coisa que eu sinto falta no Atlético. Então eu acho que o Atlético ele é um timaço, é praticamente uma seleção sul-americana, só que está nas mãos de um técnico que é fraco, não um técnico à altura do time do Galo. Então por isso que eu acho que deveriam ter trazido um técnico europeu, porque ele traria uma mentalidade diferente e faria um trabalho melhor no time do Galo. Pelo menos é essa a minha percepção, é essa a maneira que eu enxergo, eu penso que seria muito bom. E esse ano no Campeonato Brasileiro a gente está com um recorde de número de técnicos estrangeiros, então tem mais ou menos, se eu não me engano, tem 9. Tem o Abel Ferreira no Palmeiras, tem o Paulo Souza no Flamengo, o Luiz Castro no Botafogo, tem o Vitor Pereira no Corinthians, tem o Mohamed no Galo, o Vojvoda no Fortaleza, o Vojvoda que fez um trabalho sensacional no passado, por sinal. Fortaleza passou para a próxima fase da Libertadores. O trabalho do Vojvoda tem sido muito bom no geral. O Pesolano chegou no Cruzeiro e o cara, ele tá tirando leite de pedra, então tá conseguindo organizar. Então o Cruzeiro não tem um jogador craque, não tem um jogador individual, mas tem um coletivo que está funcionando e esse é o principal. Um bom coletivo, ele consegue superar times com um bom individualismo e eu acho que isso é extremamente importante no futebol atual.
um coletivo sólido que funcione bem em harmonia, sabe? Aquele organismo que ele está sempre em sintonia. Então o futebol ele é como um organismo vivo e tem que estar sempre bem encaixado para haver essa harmonia. Então é por isso que eu acho excelente essa nova leva de técnicos estrangeiros, técnicos europeus, técnicos mais jovens, com uma mentalidade diferente, mais ousados e com vontade de realmente ir para cima do adversário, ganhar o jogo. Isso só fez melhorar ainda mais a qualidade do nosso futebol, que já era bem competitivo, bastante competitivo, e agora vai se tornar ainda mais. E uma prova disso é o próprio Campeonato Brasileiro. Até agora foram 8 rodadas e tá ali 3 times na liderança ali na frente com 15 pontos, e a diferença para o 8º lugar é de apenas 3 pontos. Então tá um campeonato equilibradíssimo agora em 2022, nível de Premier League. Então acho que a gente vai ter disputa do Campeonato Brasileiro até as últimas rodadas, não vai ter ninguém se distanciando, disparando na frente, embora eu gostaria muito e seria maravilhoso se o Atlético conseguisse fazer isso, né? Mas eu tenho que ser realista então, e reconhecer que esse ano não vai ter nada fácil. Então o Atlético, eu espero que ele consiga conquistar, vencer os títulos. Eu gostaria que vencesse todos, mas não vai ser tarefa fácil. Vai ser absurdamente difícil. E se conseguir 1 ou 2 títulos já vai estar bom, porque dá para perceber um enorme salto do ano passado para esse. No equilíbrio, eu acredito que vai continuar assim até o final, e esse campeonato vai estar reservando fortes emoções até o fim. Então era essa a observação, o pensamento que eu queria estar trazendo e compartilhando com vocês. Espero que vocês tenham gostado, obrigado por assistirem. Deixe aí nos comentários o que você acha, como é que você enxerga o futebol. Me diz aí qual é a visão e o pensamento de vocês. E é isso aí, até a próxima, valeu!